Fala galera, tudo bem? Sou eu, Léo Careca. Tô passando aí para dizer que a terceira parte da entrevista com o Jorge Anísio já tá no canal. Muito boa, sensacional a entrevista com o Jorge. Ele fala aí na primeira parte que a estrutura do Atlético Mineiro é coisa de louco, uma coisa surreal, né? Detalha toda a estrutura do Atlético Mineiro lá da cidade do Galo, a famosa estrutura do Atlético Mineiro. Ele fala também do Jorge Sampaoli, que é o novo técnico do Atlético Mineiro, o contato que ele teve com o Jorge Sampaoli, se ele é realmente diferente, se ele não é. E ele fala aí, mais uma vez, da saída dele do Botafogo, né? Conta uma parte que ele não tinha contado na entrevista anterior. Então ele conta aí o que o clube tentou propor para ele, se tentou propor alguma coisa, enfim. Muito bacana, chega lá, mas antes disso, larga o dedo no like aí, ó, no canal do Léo Careca, Papo com o Léo Careca. Você pode largar o teu like aí, compartilha com os amigos, ativa o sininho, faz o teu comentário, ajuda a elevar o trabalho do amigo, que o trabalho é de qualidade. Valeu, tamo junto e solta o vídeo. E agora eu queria que tu falasse um pouquinho, Jorge, da diferença de estrutura do Atlético Mineiro para o Botafogo. Com todo respeito, o Botafogo ainda tem uma estrutura que tem muito que melhorar. Né? A gente sabe que aquele campo anexo lá do estádio Newton Santos é um campo em algumas situações bem maltratado, sabe? Eu acredito, eu tenho uma convicção para mim que muitas das lesões que o Botafogo é um clube que sofre com lesão há muito tempo, já não é de hoje. É uma parada que é corrente aí já de anos, jogadores se machucam com certa facilidade. Claro que isso não depende só do clube, tem jogador também que já vem meia boca. Mas aquele campo anexo do Newton Santos lá, ele é um campo bem problemático. Então a estrutura do Botafogo é uma parada que ela tem muito que melhorar, para falar a verdade, muito, mas muito mesmo. Já a estrutura do Atlético Mineiro, a gente consegue ter informação que é uma estrutura bem melhor, né? Isso também faz uma diferença enorme na cabeça do profissional. O cara chega e fala, pô, aqui eu tenho isso, isso e isso para trabalhar. Lá eu vou ter isso e 50 vezes mais. Então, assim, isso aí com certeza mexe com a cabeça do profissional, né? Sim, não, com certeza, Léo. Eu acho assim, a estrutura que o Atlético tem, eu te garanto que a estrutura da base hoje do Atlético ela é melhor que a estrutura do profissional do Botafogo. Da base. Eu não estou falando a estrutura do profissional do Atlético. Estou falando a estrutura da base. Assim, o centro de treinamento aqui é uma coisa de outro mundo, né? Você tem 7 campos de treinamento, você tem 2 hotéis, um hotel para base, um hotel profissional, refeitório, fisioterapia, odontologia, você tem assistente social, psicólogo, nutricionista, sala de musculação, suplemento para os atletas, assim. Eu tenho amigos, né, que a gente conversa, pessoal que continua trabalhando no Botafogo hoje em dia, e foi uma das coisas que eu falei para eles. Eu falei, cara, olha só, aqui no Atlético, na base, a estrutura que oferece para a base, do sub-20 até, ela é maior que a estrutura que o profissional do Botafogo tem. Né? Isso, pô, eu acho que o Botafogo precisa melhorar muito nesse quesito, né, da estrutura. Como você falou, o campo lá do Newton Santos, a gente só tem o campo anexo para treinar. Muitas pessoas não lembram disso, cara, mas em 2016 nós passamos o ano todo treinando em General Severiano. Foi uma vergonha, né? Passamos o ano todo treinando em General Severiano. E assim, e o clube fez a campanha que fez. Entendeu? Classificando por uma Libertadores. Libertadores, Assim, poucas pessoas lembram disso. Mas você verdade. trabalhando com uma estrutura, assim, com todo respeito, pô, General, ela não atendia há 10 anos atrás. Entendeu? Hoje em dia ela não atende. Até. O campo é construído em cima de um shopping. Né? Então, como É. você falou, a quantidade de lesões que se tem. Então, assim, eu acho que o Botafogo, esse CT, ele, quando sair, vai ser o divisor de águas para o que o clube precisa para que tenha o mínimo de estrutura, o mínimo de condições de trabalho, né, Léo? Eu posso te falar, cara, assim, o Botafogo, ele está ainda aonde está, chegando, porque os profissionais que trabalham lá, eles são muito bons. São muito bons. Tem excelentes profissionais em todas as áreas, né?
é um ambiente muito bom, mas em termos de estrutura que oferece, estrutura física, estrutura para atleta, não tem comparação, entendeu? Você tem a estrutura daqui da Cidade do Galo, pô, isso aqui é um absurdo. Só para você ter uma ideia, resumindo rápido, né? De atletas da base, que moram na Cidade do Galo, moram 93 atletas. Moram 93 atletas da categoria sub-14 até o sub-20. São 93 atletas que moram dentro da Cidade do Galo. Né? Então, assim, a estrutura é fantástica e todas as condições de trabalho, né? Isso aí foi... Eu não conhecia a estrutura aqui fisicamente, né? Só conhecia de ver através de internet, dessas coisas, mas, assim, me impressionou. Mandei um vídeo para o pessoal lá do Botafogo, para algumas pessoas que eu tenho um relacionamento mais próximo, de mostrando, pô, olha isso aqui. Os caras falaram, cara, que isso, cara? Eu falei, ó, isso aqui é da base, não é do profissional, não. Entendeu? Os caras falaram, pô, que isso, que estrutura é essa? Assim, é uma estrutura muito, muito boa e é uma diferença, assim, absurda em relação a um clube ao outro. O Sampaoli, já teve contato com ele, já viu o treinamento dele, está há pouco tempo aí, só conseguiu jogar um jogo, se eu não me engano. Já chegou a conversar, já chegou a ver alguma coisa? Eu tive contato na semana que parou por causa do coronavírus, né? Eu até trabalhei que o treinador de goleiro daqui foi demitido e eu fiz o trabalho com os goleiros nesse dia, na terça-feira. Trabalhei com ele de manhã e de tarde e na semana anterior eu tive a oportunidade de assistir os 3 treinos dele. É diferente, é diferente. É diferente do que eu já vi aqui no futebol brasileiro. Se vai dar certo, não sei, porque eu acho que a gente tem que ter paciência para que as coisas aconteçam, né? Mas, assim, fiquei impressionado com os 3 treinos que eu vi e nesse dia de eu ter trabalhado junto com eles, né, de manhã e de tarde, assim, a maneira como ele conduz, a intensidade dos trabalhos, eu gostei muito, achei muito boa. Também não depende só dele, né? Depende também da recepção do jogador. Sim, é o que eu tô falando. A gente não tem receita, né? Receita de que vai dar certo. Realmente, eu gostei muito do que eu vi, né? Achei muito bom. Como eu vi treinos do Dudamel muito bons. Eu vi trabalhos do Dudamel muito bons, mas infelizmente não deu liga, não deu resultado, não deu certo. Mas agora sim, o que eu vi do Sampaoli, eu gostei. Eu tive um curto contato com ele, mas eu gostei do que eu vi. E para a gente fechar, eu lembro que da última vez que eu te entrevistei, a gente falou de propostas, né? E você já tinha falado que já tinha recebido algumas propostas quando estava no Botafogo. O que te levou a ficar? Por que você, na época, não te interessou sair? E se foi algum clube grande, se tem alguma coisa por aí, se tu pode falar um pouquinho disso pra gente. Não, eu tive uma proposta, era de um clube grande, né? As coisas, a gente conversou, as coisas depois até que não andaram, mas assim, eu ainda acreditava que eu ia ser reconhecido e valorizado dentro do Botafogo. Entendeu? Eu acreditava e eu esperava que isso fosse acontecer, porque assim, as coisas não vinham acontecendo, principalmente hoje em dia eu falo, não tem problema nenhum, era na questão financeira, estavam me prometendo uma situação há muito tempo e não acontecia, e aí você vem a descobrir que ela não acontece para você, mas para outras pessoas estavam acontecendo. Então eu acho assim, se há uma dificuldade, a dificuldade tem que ser para todo mundo. Nós estamos num momento ruim, não dá para dar um reajuste para você, Jorge. Beleza, tranquilo. Mas aí você sabe que tem pessoas que estão recebendo reajuste. Tem pessoa que chegou ganhando X. 6 meses depois estava ganhando X e meio. 6 meses depois estava ganhando 3X. Espera aí. Aí não dá, né? Ou ela tem que ser igual para todo mundo, ou ela não é. Ou então ela não funciona. Então foi isso que aconteceu, cara. Foi assim, elas tiveram, mas eu no momento ainda acreditava e achava assim, não, vou ser valorizado, vou ser reconhecido. Até uma hora em que chegou e que eu falei, não, agora chega.
Agora chega, aconteceu um fator que foi determinante. Ano passado, quando a gente voltou da Copa América, né, no retorno da Copa América, me chamaram e falaram que o clube precisava reduzir gastos, né? Que o clube precisava reduzir gasto e que uma das situações para o clube reduzir gasto, eu e mais 2 profissionais, nós teríamos que ir para a base. Ô, Léo, vou te ser sincero. Pegava eu e esses 2 profissionais, no caso os 3, que os caras que eu falei que não aceitava ir para a base, que eu queria ser mandado embora, que eu preferia ser mandado embora, nada desmerecendo a base, nada disso. Isso aí não tem, não é nada. Tanto é que eu estou trabalhando na base do Atlético Mineiro. Não é nada contra isso. Mas é que eu não acreditava do que me foi falado. Entendeu? Porque se você pegasse eu e os outros 2 profissionais, se você somasse os 3, não dava 20 mil reais o que o clube gastava. Com isso, o Botafogo passou a pagar em dia depois? Não. Então não o problema faz diferença. então não faz diferença. Então o problema não era esse, entendeu? Entendi. Então aí foi quando eu falei, aí foi um fator determinante para que eu pudesse chegar e falar assim, não, chega, eu vou procurar ser valorizado e reconhecido em outro lugar e um dia eu retorno, um dia eu volto sendo valorizado e reconhecido.